texto fora do contexto bíblico, pegasse só esse pedacinho, né, para pregar e ensinar como se essa história fosse separada das demais, eu poderia fazer aqui um discurso triunfalista, ufanista, para dizer o quê? Tá vendo, irmãos? A sua vida pode estar passando por muita dificuldade, mas vai chegar o momento da sua virada. Vai chegar a hora em que Deus vai colocar um anel de poder na sua mão, vai tirar você do calabouço, vai colocar no palácio, aquelas coisas que você já ouviu e ainda ouve por aí. Mas a Bíblia vai dizer que antes dele virar, né, o conselheiro sábio que tem a ideia incrível, ele ficou 2 anos esquecido na prisão. O texto já começa assim. Ao final de 2 anos, ele estava lá esquecido na prisão. Então, na verdade, falando de uma forma bem objetiva, José não significa absolutamente nada. Ele não é ninguém. Ele está esquecido lá. E Deus continua executando o seu plano. Sobre isso nós já falamos nas mensagens anteriores. É uma história de Deus. É Deus reinando. É Deus governando. José é só um instrumento nas mãos do Senhor. E como é Deus que governa e é Deus que faz, não somos nós que determinamos em que momento trabalharemos, em que momento atuaremos, em que momento avançaremos, em que momento vamos recuar. Nós não sabemos nem, não tomamos conta nem no destino da nossa própria vida, quanto mais no que diz respeito àquilo que Deus realiza. Porque, na verdade, o que a Bíblia vai nos mostrar é que Deus governa e o homem, a criatura, apenas serve. Então José está lá esquecido, está lá no seu tempo de quarentena, preso no calabouço, né? Imagino, já falamos aqui nas minhas conjecturas, né, as noites e madrugadas onde ele ficou ali ruminando, né, foi um excelente funcionário, foi um excelente servo, foi um excelente filho, foi um excelente irmão, foi um excelente crente, e tudo deu errado na vida dele, e deu errado mesmo. Não é um texto que está trabalhando com comparações, metáforas, não. Ele foi preso, ele foi traído, ele foi vendido, ele sofreu mesmo. É uma trajetória de sofrimento, de dificuldade e agora de esquecimento. E provavelmente o próprio José, como acontece conosco, em algum momento deve ter desistido da vida, né? Quer saber? É isso mesmo, vou ficar aqui aguardando o tempo passar e a minha vida vai acabar. Entretanto, como a Bíblia não é sobre José, nem sobre ninguém, mas é sempre sobre o plano redentor de Deus, chegou o momento em que Faraó teve um sonho, e o sonho dele, convenhamos, irmãos, é um filme de terror, né? Parece até Walking Dead. Imagina as vacas zumbis, né, comendo as vacas gordas. Imagina o terror psicológico de um sonho desse. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de você acordar de um sonho e tá crente que acordou, mas você está dentro de um outro sonho. Já aconteceu com você? É muito esquisito, né? Você acorda assim, ai, ufa, ufa, quando você percebe que você está num outro sonho, é uma espiral interminável. E dependendo do sonho, da intensidade do sonho que a gente tem, dependendo da forma como ele acontece, quando você acorda, você leva uns minutinhos para cair na realidade, né? Você fica assim, olhando assim, será que é verdade? Aí você olha para a cama assim, não estou na cama, não está acontecendo nada. De tanto que mexe com a nossa cabeça. Então o Faraó teve lá o primeiro momento das vacas magras com as vacas gordas, né? As vacas zumbis. Ele nem se recuperou do sonho e vieram as espigas assassinas atrás das espigas gordinhas, né? E quando ele conta o sonho, porque o texto narra o sonho 2 vezes, quando o faraó conta para José, ele ainda acrescenta mais detalhes. Ele vai dizer, nunca vi vaca tão feia como essa. Ele ficou mesmo traumatizado. E a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Agora você imagina, como é que um homem desse, Faraó, o Egito, nesse momento da história daquela região ali, o Egito é a maior nação do mundo, depois surgirão outras grandes nações, mas nesse momento o Egito é a maior civilização que existe. Então o Faraó está acostumado a governar, a comandar, a guerrear, a conquistar, a enfrentar. Ele não tem medo de nada. Esse homem aqui não tem medo de nada, mas ele acorda perturbado. O que já mostra para nós, e é uma coisa que a Bíblia faz constantemente,
já mostra para nós a fragilidade do homem. Você vê que Deus não precisa fazer nada, é só colocar um sonho na cabeça do cara. Não é a primeira vez que isso acontece. Ele ficou perturbado, Nabucodonosor ficou perturbado, Herodes ficou perturbado. Tem um monte de gente na Bíblia que de vez em quando, Abimeleque fica perturbado. De vez em quando esses homens poderosíssimos têm sonhos, têm sentimentos, têm sensações de medo e isso deixa eles perturbados. Porque na verdade não importa se está na prisão, José, ou está no trono, Faraó. Todo homem diante de Deus não é nada, irmãos. É pó. Não importa em que posição está. Nesse momento em que o sonho acontece, Faraó está tão fragilizado quanto José. E quando os dois se encontram, é o encontro dos fragilizados. Um pobre, outro riquíssimo. Mas os dois estão num momento de perturbação, o que mostra para nós, biblicamente, que quem está governando realmente é o Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus está colocando o seu plano em ação. E o plano é de Deus. O dom, a capacidade de interpretar os sonhos também é de Deus. Se José fosse vidente, bruxo, mago, se ele tivesse algum poder, ele poderia se vangloriar do seu poder e talvez tirasse vantagem do que havia acontecido antes, quando ele se encontrou com o roupeiro, quando ele se encontrou com o padeiro, ou em outras circunstâncias. Mas nem os sonhos que ele teve quando era garoto. Porque agora ele está com 30 anos, né? Mas quando ele era menino, ele teve sonhos que deixaram os seus irmãos perturbados, depois o seu pai perturbado. Nem naquela época, nem agora, José tem o controle de nada, porque a habilidade de perceber, de interpretar, de compreender as coisas não vem dele, vem de Deus. Então ele não vai sair da prisão porque ele interpreta sonhos, porque ele tem vidência, porque ele tem poder, porque ele tem autoridade. Ele vai sair da prisão porque chegou a hora de Deus. Porque Deus, nesse momento, está executando o seu plano, que lá na frente nós vamos descobrir que o plano de Deus é a preservação dos hebreus para que a linhagem do Messias continue. Mas até esse momento, o plano de Deus não está claro. Se fosse só o poder de José, talvez ele tivesse tirado vantagem num primeiro momento. Mas o que a gente percebe? Que ele não tem poder nenhum. E a grande questão bíblica, né, a grande sacada das Escrituras, é sempre mostrar que o ser humano se acha muito, mas ele não tem poder nenhum. E olha, e não precisa fazer muita coisa não. Vamos pegar aqui uma experiência como a nossa, aqui uma comunidade pequena. A pessoa vem aqui, dá uma palavra, e aí de repente Deus vem e nos visita. Porque Deus assim deseja. E através, às vezes, de uma mensagem simples, ou de uma ministração de louvor simples, ou de uma oração simples, pessoas são quebrantadas. E coisas são ditas. E verdades são reveladas. E acontecem mudanças. Aí Deus se move. E aí nós começamos a achar que por causa daquele pequeno movimento, tudo aconteceu porque nós temos o poder, porque nós temos a habilidade, porque nós temos a capacidade, mas de fato nós não temos nada, tudo pertence a Deus. Para o ser humano, qualquer evolução, qualquer melhoria, qualquer transformação para ele faz parte do seu poder, do seu caráter, da sua evolução, da sua habilidade. No mundo da religião, então acontece a beça, né? Você vê os irmãos falando, o meu dom, o meu ministério, a minha igreja. Nós não temos nada, irmãos. Porque esse homem aqui que interpreta os sonhos mais mirabolantes foi incapaz de enxergar um palmo à frente do seu nariz. Ele interpreta sonhos, né? Mas ele não conseguiu prever que ia ser traído pelos irmãos. Também não conseguiu antecipar que seria traído pela mulher de Potifar. Ele não é evidente? Ele não tem habilidades sobrenaturais? Como é que ele não viu o futuro? Ele não viu o futuro porque o futuro não lhe pertence. O futuro pertence ao Senhor. E é isso que às vezes os irmãos não entendem. Eu conheci uma determinada irmã de uma igreja X qualquer, de um lugar WY qualquer, que ela sempre dizia para os irmãos que Deus estava mostrando a ela casos de traição conjugal.
Sempre vi, ó, Deus me mostrou, estava orando, sonhando, Deus me mostrou que você tem qual a palavra que eu posso usar? Você está aí dando uma escapulida. Você precisa se arrepender. Ela viu isso na vida de vários irmãos, só não conseguiu ver na vida dela. Só não conseguiu perceber que o marido dela tinha uma amante, ó, há anos. Interessante essa vidência, essa previsão, essa capacidade de percepção para os outros, nunca para si mesmo, né? Igual as catástrofes naturais. Eu lembro, já contei aqui, eu me lembro muito bem do dia 11 de setembro, não porque é aniversário da Marilda, mas é de fato, mas porque teve lá o ataque às Torres Gêmeas, vocês lembram, irmãos? Eu me lembro muito bem, a gente na frente da televisão, vendo o avião bater no prédio. Me lembro como se fosse hoje. A gente olhando assim, caramba, agora o mundo vai acabar. Agora vai ter uma guerra. Agora vai ter aqui. E depois que aconteceu o ataque terrorista, muitas pessoas apareceram dizendo que tinham sonhado, que tinham visto, que Deus... Mas ninguém contou antes, né, irmãos? Ninguém apareceu antes para dizer, olha, Deus me mostrou que no dia 11 de setembro, às tantas horas da manhã, ninguém viu antes. É igual engenheiro de obra pronta, né? Que critica lá a reforma que você fez, mas não deu a ideia primeiro. É a mesma coisa. Então, o ser humano, na verdade, nada mais é do que um ser falho, frágil e arrogante. E José, um personagem sublime, brilhante, servo de Deus, abençoado, ele não controla a própria vida. Esse homem aqui, para muitos de nós que estudamos, para muitos teólogos, historiadores, esse homem é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Uma figura bíblica que aponta perfeitamente para as características do Messias. Ele é isso tudo, mas foi incapaz de se livrar da prisão, do sofrimento, de nada. Por quê, irmãos? Porque ele é só um instrumento. A obra é de Deus. O poder é de Deus. A habilidade é de Deus, o dom é de Deus. E se esse momento agora algo vai acontecer porque Deus quer que aconteça. Por isso que nós, como cristãos, quando não acontece nada, nós glorificamos a Deus. Quando acontece, nós glorificamos a Deus. Quando acontece ao contrário, nós glorificamos. Porque seja como for, é Deus que governa, amém, irmãos? Isso é muito claro no texto. E olha que José é um cara de sonhos, né? Eu pergunto aos irmãos, qual será a verdade sobre os sonhos? Porque o sonho se tornou um instrumento fascinante, né, dentro da religião. Todo mundo curte esse negócio de sonho. Tive um sonho, Deus me mostrou em sonho, Deus falou comigo em sonho. O sonho se tornou uma coisa tão fascinante na religião que agora, de um tempo para cá, várias pessoas passaram a escrever e cantar músicas sobre o sonho. Acho que o sonho nunca foi tão cantado no meio das igrejas. Eu avisei você, Deise, que eu ia falar sobre o sonho. Vou citar para vocês aqui algumas frases de músicas que os irmãos cantam nas igrejas. Vamos ver se você reconhece o cantor, mas não pode falar o nome do santo, beleza? A gente só mostra o milagre. Sonhos de vitória, sonhos de alegria, sonhos de amor. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, essa é famosa. Sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos que Ele sonhou para mim, os sonhos que o meu Deus sonhou para mim, Deus sonha os teus sonhos por você. O sonho de Deus é maior. E uma que me deixa assim impressionado, né? Precisamos gerar os sonhos de Deus. Tem uma música que se chama Gerar ou Gerando os Sonhos de Deus. Coisa de maluco. O inimigo quis roubar tua vontade de sonhar. Olha só, a Bíblia está nos mostrando que José, grande servo de Deus, capaz de interpretar sonhos, a quem Deus concedeu habilidades para isso, ele não é capaz de medir um palmo na frente do nariz dele, ele não sabe o dia de amanhã. Então a Bíblia está mostrando com clareza para nós que, na verdade, quem tem a habilidade de decifrar sonhos é o próprio Deus. Mesmo assim, mesmo lendo isso na Bíblia com clareza, nós cristãos começamos a atribuir os sonhos um poder
maior do que eles têm, e também começamos a atribuir às pessoas que interpretam sonhos uma habilidade sobrenatural. Inclusive, há irmãos que acreditam mais em sonhos do que no que a Bíblia diz. Isso é mais comum do que você imagina. As pessoas dão mais, como é que eu posso dizer, dão mais credibilidade a sonho. Se eu chegar aqui e pregar a Bíblia de forma expositiva durante 1 hora, o cara nem liga muito, mas se eu disser que tive um sonho, ele gosta, ele curte, ele se apega, ele acredita. E nesse movimento religioso, o sonho passou a ter uma importância maior do que ele realmente tem nas Escrituras. Porque o mais importante no texto não é Faraó, nem José, nem o que ele sonhou. O mais importante é o que Deus está fazendo. Mas, em função da religião, da fragilidade do homem e da presunção, da arrogância, o ser humano passa a dar mais importância ao fenômeno sobrenatural, subjetivo, inexplicável, e a importância àquilo que as pessoas têm. Há irmãos, inclusive, que falam assim, não, eu vou orar para Deus me revelar em sonho o que está acontecendo com você. E vários irmãos procuram essas pessoas. Pô, irmão, ora por mim, para ver se Deus fala com você o que vai acontecer. Então vamos deixar algumas coisas claras, irmãos, com relação aos textos que vão nos ajudar a edificar a nossa fé. O objetivo dessas mensagens, dessas pregações, é sempre edificar a fé, de tal forma que ela fique sólida. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que Deus não sonha. Então qualquer música, qualquer mensagem, qualquer pregação, qualquer ensino que diga Deus está sonhando, Deus sonhou com você, isso é conversa fiada, isso é magia. Isso é magia, isso é algo fora da nossa realidade cristã. Deus não sonha. Por que ele não sonha? Porque Deus não tem sonhos, o que Deus tem é decretos, planos, objetivos, vontade própria. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos, rapidamente, só para você achar que não é apenas a minha paupérrima opinião, né? Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7. Do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu torno a luz, crio as trevas, eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e posso causar a dor. Eu, o Senhor, sou eu que faço todas as coisas. Então Deus não sonha, ele não imagina, ele realiza. Isaías 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, a minha vontade, o meu propósito ficará de pé. Eu farei tudo aquilo que eu quero. Eu farei tudo aquilo que me agrada. Provérbios, capítulo 16, versículo 33. A sorte é lançada no colo dos homens, mas a decisão vem do Senhor. E Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. Eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque há pessoas, e eu já vi elas comentando e falando sobre isso, que vão dizer que José sonhou o sonho de Deus. Que Deus sonhava em fazer aquilo. E colocou aquele sonho no coração de José. E José então alimentou aquele sonho e aquilo se tornou realidade. Que é exatamente o que algumas dessas músicas dizem. Que Deus coloca no nosso coração alguns sonhos e que esses sonhos são incubados e são alimentados. Por isso que se tentaram matar os teus sonhos. Não é assim? Tentaram arrancar de você o que Deus colocou. Mas, na verdade, o que a Bíblia vai dizer que o sonho, as idealizações são humanas. O que Deus faz não é sonhar, o que Deus faz é fazer. Então, Deus não gera sonhos. Não coloca dentro do coração do homem desejos, aspirações,
como se Deus colocasse semente no coração de José. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero realizar. Junte-se a mim, José, nesse pensamento positivo, para que a coisa aconteça. Deus sonhou, Deus não sonha nada, Deus estabelece. Deus proclama, decreta, faz acontecer, ou faz com que não aconteça. Ele não trabalha com essa possibilidade. Os sonhos que Deus dá na Bíblia, eles são prontos. É um sonho porque Faraó teve a visão dormindo. Mas aquilo não era um sonho no sentido de um ideal. Aquilo era uma revelação de algo que vai acontecer. José, inclusive, diz para Faraó, você sonhou 2 vezes porque Deus está com pressa. Vai ser rápido. Mais rápido do que você imagina. Porque Deus já decidiu fazer. Assim como foi com Abimeleque, assim como foi com Nabucodonosor, assim como foi com José. E tantos outros homens e mulheres que sonharam, eles não tiveram perspectivas com relação ao futuro. Eles tiveram a revelação de algo que Deus está fazendo. Então, na verdade, se o pobre José, o frágil José, prisioneiro, não manda no próprio nariz, a Bíblia agora está nos mostrando que, na verdade, nem José manda no seu próprio nariz, nem Faraó também. Deus governa sobre a vida de José, sobre o destino dos hebreus, e Deus também governa sobre o Egito e sobre o cetro de Faraó. Deus governa sobre todas as coisas. Ele está se revelando a Faraó. E é isso que deixa ele perturbado. E é por isso também, irmãos e irmãs, que os cristãos, muitas vezes, eles se deixam seduzir por todo tipo de ensinamento e muitas vezes correm atrás de previsões e revelações do futuro. Por quê? Porque, na verdade, o não saber o amanhã nos traz perturbação e inquietação. Não saber o que vai acontecer. Então, o que deve nos trazer segurança? A certeza do que vem amanhã? Não, irmãos. O que deve nos trazer segurança é a certeza de que, seja o que for, Deus está do nosso lado. Deus está guiando a nossa jornada. Deus está comandando a nossa trajetória. Então, o ser humano, ele é seduzido por essas questões mais sensoriais, subjetivas e espirituais, e ele tenta achar respostas, mas o que Deus oferece para nós não necessariamente são respostas. O que Deus oferece para nós é a sua presença, é a sua palavra, é a sua afirmação, é a sua promessa de que não nos desamparará. É o que ele oferece para nós. E o vislumbre do porvir, onde ele diz que aconteça o que acontecer, no final, Cristo reinará para todo sempre. É isso que Deus oferece para nós. Agora, certezas com relação ao cotidiano, com relação ao amanhã, com relação ao dia seguinte, isso é algo que é estranho à Escritura. Mas isso são coisas que os crentes procuram e é o que todo mundo quer. Todo mundo quer saber quem vai ser campeão, qual o número da Mega Sena, né, com quem tem que casar, qual emprego tem que aceitar, para qual cidade tem que ir. E por conta disso, muitas pessoas acabam se deixando manipular por lideranças inescrupulosas, por igrejas confusas. Imagina se José fosse um cara inescrupuloso agora. Ele ia manipular Faraó. Ele ia usar esse momento para exercer o seu poder, para exercer o seu controle. Você já leu sobre Rasputin? Já leram sobre ele? Leiam sobre ele. Um camarada inteligentíssimo, exercendo o seu controle, o seu domínio, controlando a mente das pessoas. É assim que o ser humano faz, que as lideranças fazem. Mas no caso de José, ele não vai fazer isso porque nem ele tem o controle. Nem ele sabe o que dizer. Faraó diz para ele, me disseram que você interpreta sonhos. Ele disse, eu não depende de mim. Mas o Senhor a quem eu sirvo, ele sabe de todas as coisas. Olha como é que ele se comporta, como ele não é inescrupuloso. Na verdade, essa ideia de sonhos que são gerados, de sonhos que são criados, isso é muito mais alquimia, muito mais uma coisa xamanista, bruxa, do que propriamente cristianismo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o cristianismo sempre foi influenciado por essas ideias mais esotéricas, mais orientais.
Porque o ser humano curte esse negócio. Não é verdade? Gosta de um búzios, né? De uma bola de cristal, né? Gosta desse negócio, de uma adivinhação. Né? O crente gosta desse negócio. O ser humano gosta, e o crente também gosta. Nos anos 90, foi publicado no Brasil, a editora Vida publicou no Brasil um livro chamado A Quarta Dimensão, de um pastor chamado Po Yang-Shu. Esse livro vendeu igual água, irmãos. Mas vendeu muita coisa. Esse é a capinha do livro. Eu tinha esse livro, eu li esse livro. Todo mundo tinha. Todos nós seremos condenados aqui. E o Po Yang-Shu, que se tornou um pastor muito conhecido no mundo inteiro, um pastor famoso, de uma igreja dividida em células, de uma igreja que fez muito sucesso nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, ele começou a ensinar uma teologia, uma doutrina cristã parecida com essa que eu estou falando. Então, o que ele dizia? Que você tinha que mentalizar os seus sonhos. Quando você estivesse orando, né? Senhor, eu estou precisando de uma bicicleta. Então ele fala, essa experiência que ele conta no livro. Você tem que pensar qual a bicicleta, qual a cor que você quer, quantas marchas ela tem, o tamanho do aro, se é cromado, se não é, se é calói, se é monarque. Tem que pensar na bicicleta. Para trazer a existência, aí eu pego um versículo bíblico, né? Para trazer à existência as coisas que não existem. E não é que os cristãos embarcaram nesse negócio, mas embarcaram com vontade. Mas embarcaram muita coisa mesmo. 2 trechinhos do livro, para quem leu e para quem não leu saber o que se ensinava. Né? Visualizando e sonhando, você pode incubar o seu futuro e chocar os seus resultados. Ó, somos todos aves. Aves de Cristo. Né? Assim, os homens, explorando a esfera espiritual da quarta dimensão pelo desenvolvimento de visões e sonhos concentrados em sua imaginação, podem parar sobre a terceira dimensão e incubá-la, influenciando e transformando. Foi o que ele nos ensinou. Precisamos aprender a visualizar e sonhar. A resposta já completa quando vamos ao Senhor em oração. Podemos incubar aquilo que queremos que Deus faça por nós. E é daí que vem aquela coisa do eu determino, eu declaro, eu proclamo. Trago existência. Né? Ok? Vejam a diferença entre o que ele ensina e a forma como José se comporta. É verdade que você interpreta sonhos? Eu? Não depende de mim. Mas Deus sabe de tudo. Mas durante muito tempo, a gente acaba atribuindo aos sonhos uma experiência mais importante, mais gloriosa, mais mística, e quando as coisas vão tomando uma dimensão ainda maior, a gente vai se confundindo. E ainda vem amigos, irmãos como esse, e acabam nos guiando por caminhos desse nível. E a gente fica confuso. De repente, um irmão que está aqui não vai falar, está pensando, né? Está pensando, não vai falar, mas está pensando. E quem está em casa assistindo vai falar, porque está em casa e vai falar. Ele vai dizer assim, eu não concordo com isso, porque eu já tive um sonho que se cumpriu. Eu tive um sonho que se cumpriu. Sonhei que não sei o que lá, e aconteceu. Então foi um sonho de Deus. Não é? Pergunta, como saber se os sonhos são de Deus? Agora sim, com esse vídeo aqui, você pode fazer um pix. Com esse vídeo, Deus vai transformar a sua jornada. Como saber se os sonhos são de Deus? Então a gente não pode mais sonhar? Eu já ensinei várias vezes sobre isso no seminário. Eu estou dando aula, mostrando a Bíblia, e o irmão fala assim, mas você não acredita em sonhos? Não, mas eu acredito na Bíblia. Mas não acredito em sonho? Mas eu acredito na Bíblia. Mas você não acredita em sonho? Quase que falou assim, mas você não é crente? Não acredita no que Deus pode fazer? Esse é o movimento. Quando José responde ao faraó, eu não sei, mas Deus sabe, o que José está fazendo, irmãos? Ele está colocando Deus no seu lugar de glória. Imagine se ele dissesse, se é verdade que você interpreta? Pô, é verdade, cara. Pergunta pro copeiro. Ah, não pode, ele morreu, né? Não tem mais confiança.
Interpretei certo. O padeiro que morreu, né? Já matei o copeiro também. Já matei o copeiro. Então nós poderíamos nos perguntar, os sonhos, como nós sabemos se os sonhos são de Deus, se há tantas pessoas que sonham toda hora sobre tantas e tantas coisas? Né? Para responder isso, nós temos que fazer o mesmo caminho de José, apontar para Deus. Porque as coisas reveladas pertencem a nós. Mas as coisas sem explicação pertencem ao Senhor. Exatamente isso. Então nós deveríamos nos perguntar, existe na Bíblia, de ponta a ponta, alguma orientação da parte de Deus dizendo que Ele vai nos ensinar ou nos mostrar algo através de sonhos, visões, revelações, sensações e premonições? Existe alguma orientação bíblica dizendo, não se preocupe, eu darei a você sonhos que mostrarão o seu caminho? Existe alguma orientação apostólica? Alguma orientação neotestamentária? Alguma orientação nas epístolas que mostre para essa direção? Não, nós não encontramos. Na verdade, o que nós encontramos na Bíblia são sonhos, visões, revelações que são, na verdade, planos de Deus esclarecidos. O que Deus está fazendo ou o que Deus vai fazer. Na verdade, os sonhos, as visões, as revelações, elas acontecem nos textos sempre para mostrar o que Deus está realizando e contando para os seus próprios servos. A própria vinda do Messias, como Davi nos falou agora, que era um mistério oculto desde todos os séculos e gerações, foi revelado por Deus num determinado momento. Então essas coisas, elas acontecem para que Deus mostre o que está fazendo, mas em nenhum momento a Bíblia nos orienta a procurar por orientação divina através de sonhos, visões, pressentimentos, revelações ou pessoas que sejam capazes de interpretar coisas. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o cristão, ele deve se guiar pelo quê? Por princípios bíblicos, ele deve se guiar pelo bom senso, pela sabedoria, vários textos falando sobre sabedoria, ponderação, bom senso. Ele deve se guiar pelos conselhos, pela caminhada, como a Bíblia mesma diz que a sabedoria, né, está na multidão dos conselheiros. E o cristão também deve se guiar pela sua própria jornada, aprendendo a ter paciência, a ter perseverança, esperar acontecer. Em momento nenhum a palavra de Deus nos orienta a buscar em pessoas, em sonhos, revelações, presságios, o rumo da nossa jornada. Mas a Bíblia vai nos orientar a buscar em Deus, através da palavra, através da sabedoria que Ele nos dá, através do conselho entre os irmãos e da própria jornada, a buscar orientação para seguir. Essa é a nossa bússola. E é exatamente isso que José faz ao dizer, vamos ver se Deus fala alguma coisa. Porque se Deus não contasse para José, irmãos, ia ficar no mundo das ideias. Faraó ia ficar no limbo, até que acontecesse. Deus conta para José porque, na verdade, quem deu o sonho, quem vai mandar a fartura, quem vai mandar a fome e quem vai mandar a solução é o próprio Deus. Então ele só vai dando o roteiro do que ele mesmo vai fazer. Mas se Deus se calasse, se silenciasse, Faraó não saberia, José não saberia. E nem por isso o Senhor deixaria de ser bom, misericordioso, justo e eficaz. Portanto, para nós, irmãos, quando Deus fala ou quando Deus fica em silêncio, seja como for, isso tem o mesmo valor, uma vez que para nós o Senhor é sempre bom. E sempre age com graça e misericórdia. A busca pelo desconhecido, pela compreensão daquilo que ninguém compreende, passa muito mais pela presunção humana ou por todos esses ensinamentos falsos que contaminam a nossa mente, do que propriamente pela Escritura. Porque José, vejam, ele vai descobrindo o que vai acontecer a cada dia, a cada ano da sua jornada. E cada ano da vida dele é uma surpresa, né? Ele pensa que está bem, ele é vendido como escravo. Ele supera isso, ele é traído e preso. Ele pensa que vai sair, porque revela os sonhos do cara, ele é largado lá. E agora, de repente, vem Faraó com um sonho que ninguém imaginava.
Então, na verdade, Deus está sempre fazendo a sua vontade e o ser humano vai seguindo aquilo que o Senhor mesmo vai realizando. Além disso, irmãos, nós sempre precisamos nos lembrar que no mundo que nós vivemos não há apenas o Espírito de Deus. Até porque, se nesse mundo que nós vivemos, na nossa existência, só houvesse o Espírito de Deus agindo e mais nada, se toda a ação no mundo fosse apenas do Espírito de Deus, tão somente resultado da ação do Espírito de Deus, então nós poderíamos afirmar, de repente, que até os nossos sonhos nasceram em Deus. Mas no mundo em que nós vivemos, o Espírito de Deus age, os espíritos malignos também agem, existem movimentos que não são de Deus apenas, são movimentos malignos, e o espírito humano também age. O nosso coração também pensa, a nossa mente também sonha, o nosso espírito também idealiza. Então a nossa mente ela está sendo o tempo todo influenciada por muitas e muitas coisas. Por isso a importância de focar naquilo que Deus está fazendo. E aí você poderia perguntar de novo, mas Deus não pode dar sonhos às pessoas? Pode, porque Deus é livre. Deus pode fazer o que Ele quiser. Isso não significa que a liberdade de Deus se transforma agora numa doutrina. Então, quando você tiver um sonho que para você é muito forte, muito apropriado, muito significativo e te dá todos os sinais de que vai se cumprir, guarde do seu coração. Ou compartilhe com as pessoas que você ama, com seus irmãos, mas não transforme isso num ensinamento. Deus falou comigo, vai falar com você também. Deus me mostrou a direção, vai mostrar para você também. Deus me revelou o futuro, vai revelar para você também. Não, cada obreiro de Deus, cada servo de Deus, na Bíblia e na história, cada um deles experimentou uma ação de Deus diferente. Um foi preso, o outro foi solto, um foi rei, o outro morreu, um venceu, o outro perdeu. Mas seja como for, em todas as situações, é Deus que governa. É Deus que governa. E é por isso que José diz, isso não depende de mim. E esse é o grande ensinamento do texto, irmãos. Para onde o sofrimento deve nos levar? Para o ódio? Para a raiva? Para a presunção? Não. Para onde ele deve nos levar? Para a compreensão plena de que nada depende de nós. Tudo depende de Deus. No fundo do poço, agora como oportunidade de dar a virada, José poderia chegar para Faraó e dizer assim, eu sei a interpretação, mas não vou te contar, porque você me fez sofrer. Agora tu vai morrer, Faraó. Vai morrer todo mundo. Vão morrer esses idólatras. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter sido vingativo. Como muitos cristãos são vingativos, né? Hoje na aula de manhã a gente estava falando sobre isso, né? Da pastora vingativa. A pessoa escreveu para ela assim, pastora, você acha que eu vou para o inferno porque eu fiz isso? Vai sim! E vai mesmo! Pastora vingativa. Há muitos irmãos que acham isso, que eles podem tripudiar. Né? Outro dia eu estava vendo na internet junto com um amigo um vídeo de dois obreiros contando que num determinado país, X qualquer, os cristãos eram proibidos de comemorar o Natal. Proibido de comemorar o Natal porque o país não permite que o cristianismo seja vivenciado, não tem igreja, não pode andar com Bíblia, então não pode comemorar o Natal. Se comemorar o Natal, o cristão vai ser preso. Então aquela família de cristãos, no dia do Natal, eu nem sei se essa história é verdadeira, estou só narrando para você a história que eles contaram. Essa família cristã, proibida de comemorar o Natal, na véspera de Natal saiu de casa, subiu a montanha e foi comemorar lá no alto da montanha, longe da cidade. Naquela noite teve um temporal, uma tempestade, um tsunami e morreu todo mundo na cidade. Menos a família que subiu a montanha. E os pastores contando isso no vídeo, contando com uma alegria, irmãos. Morreu todo mundo, cara. Caiu agora, morreu. Morreu todo mundo. Como se o Senhor fosse vingativo. Como se o Senhor babasse sangue, irmãos. Como se o Senhor
Mas a Bíblia está nos dizendo que José foi um instrumento de graça para salvar o Egito. E através do Egito salvar os hebreus. Porque o nosso Deus é um Deus de salvação, amém, irmãos? É um Deus de graça. Então ele vai dizer, não depende de mim. Se não fosse José, se fosse Abacuque, iria dizer o quê? Morram todos. Se fosse Jonas, então, morram todos. Para citar dois profetas bíblicos. Jonas, inclusive, fica revoltado. Por que você não foi pregar para os ninivitas? Porque eu sabia que se eu pregasse para eles se converteriam. E o Senhor os pouparia. Ele queria sangue, irmãos. Por isso que não depende deles. Por isso que não depende de Abacuque, não depende de Jonas, não depende de José e não depende de nós. Se dependesse de nós, nós conduziríamos a igreja e o culto como nós queremos. Mas nós aqui somos servos, irmãos. E fazemos apenas o que somos orientados a fazer, porque no final, entre nós, só Cristo será glorificado. Senão nós beneficiaríamos a quem nós queremos. E abençoaríamos a quem nós queremos. E oraríamos por quem nós queremos. E sonharíamos os sonhos de Deus por quem nós queremos. Mas entre nós, irmãos, só a vontade de Deus prevalecerá. Então não é o que a gente quer. O que nós temos que fazer é aprender humildemente a glorificar a Deus quando Ele realiza a sua vontade. E quando Deus realiza a sua vontade, já falamos isso aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas às vezes o bem de Deus não nos faz bem, né, irmãos? O bem de Deus nos faz mal. Porque o bem de Deus é um bem maior. E muitas vezes o mal de José, o nosso mal, contribui para um bem maior que Deus está fazendo. Mas a gente não entende isso. Mas José agora entendeu. E ele diz, isso não depende de mim. O que José está dizendo é a mesma coisa que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder de Deus, que a tudo excede, provém dele e não de nós. Então não importa o que a gente faça, o que a gente diga, o que a gente pregue, o que a gente sabe, o que a gente canta, os nossos dons, habilidades, isso não importa. O que importa é que no final apenas o Senhor será glorificado. E quando José humildemente diz que só Deus sabe e conta o sonho, conta a Faraó o que Deus vai fazer, qual é a resposta que Faraó dá? Ele diz o seguinte, será que acharemos alguém como ele, onde está o Espírito Divino? Nesse momento o Faraó faz o que, irmãos? Ele glorifica a Deus. Ele reconhece que José só pode ter essa interpretação porque Deus fala através dele. Olha só, o ímpio, aquele que não nasceu de novo, aquele que não conhece a verdade, muitas vezes é mais humilde do que o cristão para reconhecer o que Deus está fazendo. E os cristãos, às vezes, endurecidos, com o coração endurecido, rígido, soberbo, arrogante, quando Jesus vem, quando Deus encarna, quando o Filho de Deus anda entre os homens, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os judeus, foram incapazes de reconhecê-lo. Mas as prostitutas, os leprosos, os publicanos, as pessoas que não têm legitimidade, que não têm reconhecimento, que vivem os seus pecados, todos eles reconheceram quem Deus era, porque o coração está livre, está aberto. Por isso que muitas vezes Deus usa o sofrimento como ferramenta. Para quê, irmãos? Para amassar o nosso coração. Para amassar o nosso ego. Para amassar a nossa mente. Para deixar o cara no pó. Sem saber o que fazer. Para que finalmente ele seja capaz de reconhecer, eu não sei o que fazer. E o nome disso, na Bíblia, tem uma palavrinha que diz quebrantamento. E a Bíblia diz que Deus habita no coração quebrantado. Então, José está quebrantado. Então ele é capaz de reconhecer que não sabe. E quando ele reconhece, Deus diz o que vai acontecer. E quando Deus fala, Faraó também reconhece que o Senhor é Deus. Lições para a gente terminar, aplicações que são importantes nesse texto. Primeiro, devemos confiar sempre no Senhor. Sempre. Lá no cárcere, quando o padeiro e o copeiro ainda estavam vivos, não matei ninguém agora, os dois estão vivos.
e eles contam os sonhos, José fala, não são de Deus as interpretações, ele estava preso, estava na furada, enganado, traído. Mesmo assim, lá no buraco, ele reconhece, tudo que existe pertence ao Senhor. Então ele confiava em Deus. Então esse é um ensinamento importante do texto. Não confie em sonhos, irmãos, confie no Senhor. Não confie em visões e revelações, confie na palavra de Deus. Não confie naquilo que é subjetivo, confie naquilo que é verdadeiro. Nesse sentido, José não agiu como falso profeta, porque ele podia ter engambelado o faraó, né? Imagina, você dá uma notícia ruim dessa para o faraó, ó, vai morrer todo mundo, vai ter fome, vai ser uma desgraça. Notícia ruim. Ele podia ter dado uma notícia, meu faraó, Deus tem um grande plano na sua vida. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Poderia ter dado uma engambelada, não. Ele não é falso profeta. Ele amava e dizia a verdade. Esse é um grande ensinamento para nós, irmãos. Nós precisamos aprender a amar e servir e dizer apenas a verdade. E é isso que dói quando você está ensinando, pregando, ministrando. Dói você falar a verdade e perceber que há uma rejeição à verdade. Há um desconforto à verdade. Não há interesse pela verdade. Isso não é uma experiência minha, isso é uma experiência de todos. Isso é uma experiência do profeta Samuel, que diz a Deus, Senhor, o povo de Israel não me ouve mais, eles não querem ouvir a verdade. E Deus diz para ele, mas não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. Por isso eles não querem ouvir a verdade. Quando Jesus falava, diz o texto, que os fariseus, saduceus, doutores da lei, rangiam os dentes. Sentiam dor, raiva, ódio, queriam matar Jesus porque ele dizia a verdade. Mas importante para os servos de Deus é sempre ficar ao lado da verdade, custe o que custar. E essa é uma lição importante no texto. E finalmente, a Bíblia vai nos ensinar que todas as coisas cooperam para o bem. Vejam o que Deus fez na vida de José. Ele provou a sua fidelidade através da ingratidão. Deus provou a sua fidelidade através da infidelidade dos homens. Incrível isso. Porque muitas vezes o discurso religioso é tão arrumado que parece que a prova que Deus é fiel é o fato de que alguém vai me abençoar, vai abrir uma porta para mim, vai fazer uma coisa boa. Isso mostra que Deus é fiel. Mas a Bíblia está nos mostrando que Deus prova a sua fidelidade das maneiras mais esquisitas. Como diz aquele versículo famoso, né? Deus escreve por linhas tortas. Não tem esse versículo, irmão? Deus prova a sua fidelidade através da infidelidade. Então nós que amamos o Senhor, que somos cristãos e cristãs, toda vez que nos indignarmos, toda vez que ficarmos aborrecidos, chateados, tristes, o que a gente faz? Marca tempo para se aborrecer. Vou me aborrecer durante 2 horas, vou gritar, chorar, dar cabeçada, vou desabafar, vou reclamar, vou falar mesmo onde Deus está, por que ele fez isso, por que permitiu, eu não concordo. Não tem problema se indignar. Não tem problema. Mas quando o momento acabar, a gente se recupera, coloca a cabeça no lugar e diz para o nosso próprio coração, eu estou perturbado, mas eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que sobre todas as coisas o Senhor governa. Então estou indignado que eu não entendo, mas uma coisa eu sei, Deus está governando sobre todas as coisas. E olha só, irmãos, o escravo traído, revoltado, julgado, condenado, caluniado, preso, não é que agora ele virou primeiro-ministro do Egito, irmãos? Poderoso. E nós poderíamos pensar, né? Agora José vai navegar na glória, né? Vai viver na glória. Só que não acaba não, porque a vida é um drama. A vida é um drama. Seus primeiros algozes, seus primeiros inimigos, os primeiros traidores, miseráveis, irmãos desgraçados que o venderam, vão ressurgir na história, igual novela, irmãos. Sabe novela? Quando aquela madame entra na sala e de repente uma pessoa em pé, ela se vira assim, fulana,
que morreu não sei quanto tempo. Eu voltei. Os irmãos de José vão ressurgir. E o ressurgimento deles vai fazer o quê, irmãos? José estava ali estabilizado, estava rico, casou com a egípcia, com filhos, braço direito de Faraó, andando na rua. Bom, José, bom dia, José, fala, José. José manda na parada, mas quando os irmãos aparecem de novo, toda aquela mágoa, todo aquele ódio, toda aquela revolta, toda aquela crise, toda aquela vontade de matar, que é inerente ao ser humano, vai surgir de dentro do coração desse homem piedoso. E agora nós vamos nos identificar com ele. Porque sonho a gente nem todo mundo tem. Mas raiva todo mundo tem. Interpretar sonho nem todo mundo interpreta. Mas vontade de matar a gente tem. Sentimento de como é que fala? Qual é a palavra? Sentimento de vingança, mas não era vingança que eu ia falar, não. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é isso, é por aí. Vingança. Todo mundo tem. E nesse ponto, José, que é um instrumento da graça de Deus sobre tantas pessoas, agora também vai precisar da graça de Deus sobre a vida dele. Nós vamos falar sobre isso agora, não, irmão, só semana que vem. Mas fica aí o gostinho. Porque agora nós vamos encontrar um José que parece com a gente. Com planos sórdidos. Planos maquiavélicos. Não, vamos pegar todo mundo. Manda trazer fulano. Eu quero todo mundo aqui na minha frente. Eu vou acabar com eles. Agora chegou a minha hora. Né? Que é aquela música? Chegou a minha hora. Chegou a minha... Como é que é? Chegou a minha vez. Chegou a minha hora. É tempo de vitória. Chegou agora. É agora. Mas ele ainda tem uma lição a aprender. Por isso que nós somos como ele, irmão. E é no Senhor que nós confiamos.